No silêncio da noite, quando a fé é colocada à prova, uma história antiga volta a assombrar o mundo cristão: o nascimento de Jesus. Um relato repetido há séculos, ensinado como verdade absoluta, mas que sob a luz fria da razão, começa a revelar rachaduras profundas. O que antes era chamado de milagre, talvez nunca tenha passado de manipulação. O que a religião vendeu como revelação divina pode ter sido apenas um erro de tradução, ou algo muito mais humano. As páginas da Bíblia tremem. As vozes do passado ecoam entre sombras e silêncio. E de repente surge ele, o homem que desafia o mito, o estudioso que enfrenta o dogma com a lâmina afiada da crítica, o professor Fábio Sabino. Com coragem e conhecimento, ele desmonta o texto sagrado, palavra por palavra, expondo as contradições, as falhas e as dúvidas que a teologia tradicional tentou esconder por séculos. Aqui, cada versículo é questionado, cada símbolo é decifrado. O nascimento de Jesus deixa de ser um conto místico e se transforma em um campo de investigação, onde história, linguagem e lógica se cruzam. Prepare-se, porque o que você vai ouvir agora não é para os fracos de convicção. Sem mais delongas, bora pro vídeo. Boa noite a todos vocês. Bom, gente, vim aqui fazer essa transmissão e espero que dessa vez, temos aí uma boa reflexão. Eu até melhorei aqui a iluminação e eu queria saber se está adequada aí, se não está. Vou até baixar um pouquinho essa câmera. Pronto. Aí está, gente. Bom, uma boa noite aí para vocês. Vamos ver aqui que a gente vai conseguir lidar um pouquinho. Eu não programei essa transmissão ao vivo, mas já compartilhei lá no meu canal do Facebook, lá na minha fanpage. Espero que o áudio esteja legal. Se o áudio estiver legal, se a imagem estiver legal, vocês me dão um ok no chat. Lembrando que essa transmissão está sendo feita apenas no meu canal do YouTube, tá? Não estou fazendo na fanpage, estou apenas compartilhando o link lá na fanpage. Então não estou fazendo mais live lá na fanpage do Facebook. Estou apenas transmitindo aqui no YouTube devidamente a questão aí do superchat, tá? Então quem quiser me ajudar, porque no Facebook não tem essa opção. Então há pessoas que querem compartilhar, quer fazer alguma coisa, uma doação. Então tem gente que acaba usando aqui o superchat. Então o superchat, quando você vai escrever aí no chat aqui do canal do YouTube, tem um botãozinho aí como se fosse o desenho de um cifrão. Na verdade é o desenho de um cifrão, né? Então você pode entrar aí com o superchat, tá certo? Então aí, uma boa noite para todos aí, para o Alisson Silva, Paulo Sérgio Souza, Ricardo Luiz. Então, o Ricardo Luiz, sobre isso daí eu já tenho no YouTube, tá? Sobre a questão do nome de Jesus, tá bom? Aí para o Oliveira, para o Silvestre Santos, para a Regina, para o Fernando, para outros aí, Gilberto, já falei, bom, enfim, Tectronic, José Silva, Cleiton Ferreira, e o Racotiarro também, Nelson Roberto, ok, Robin Nel. Bom, enfim, gente, a todos aí, eu só quero saber se a imagem está legal. Mudei a iluminação, tá? Iluminação aqui, eu coloquei mais iluminação, algumas pessoas estavam questionando. Então, se alguém puder me falar se tá bom aí a imagem e o áudio, eu agradeço. Se alguém puder me informar aí se a imagem, ok. E o Cé falou que a imagem e o som está ótimo. Ok. Então, vou só dar deixa eu ver se eu dar uma demonstração para vocês verem com a iluminação antiga, hein? Vou só mostrar aqui, olha isso aqui agora, ó. Olha a diferença. Isso é o que nós tínhamos, tá? Então, mudei o sistema de iluminação aqui. Ó agora como ficou escuro. Então, agora eu vou acender aqui para vocês verem a diferença, tá? Pronto, gente. Aí, a diferença, tá vendo? Então, ficou mais claro, tá? Beleza. Então, é isso aí mesmo. Bom, gente, o assunto é o seguinte. O tema que eu coloquei e o nascimento de Jesus foi assim, né? E o nascimento de Jesus foi assim. E aí esse texto é um texto bem interessante, e vou dizer mais, eu não iria nem tratar desse assunto hoje, mas eu estava ali estudando. Uma boa noite para a Tânia Oliveira de Floripa,
Então eu vou dando boa noite para vocês aí, tá? Para Messias Gomes também, muito obrigado pelo carinho, falou que eu de jaleco. Na verdade eu sempre usei quando eu dava aula fisicamente, né? Então eu falei, sabe uma coisa? Vou voltar a usar o meu jaleco novamente, já que eu estou com um site novo, então eu estou fazendo algumas inovações aí. Então espero que vocês gostem e espero que vocês também, ó, não se esqueçam, gente, se inscrevam no meu canal do YouTube, tá o ícone vermelho aí, se inscreva, vai aí, clique aí, se inscreva no meu canal, curta minha fanpage, compartilhe os vídeos, dá aquele like, ok. Bom, vocês já sabem, né? Então todo mundo que trabalha no YouTube, ele é assim, sempre vai solicitar. E o meu objetivo até o final do ano tem ter 100 mil seguidores. Bom, gente, para não demorar muito o assunto, quem está lá na minha fanpage, por favor, assista lá. Lá, ou seja, com compartilhamento do link que eu postei lá na fanpage, ou esteja aqui no canal do YouTube, tá? Uma boa noite para Rony, Sérgio Paraty, Ednei Marinho, Fernando Canelli, Michel Andrade, Edson Barreto, Ezequiel José, bom, enfim, Isabela Jardim, Gilberto Luiz Pinto, enfim, a todos, muito obrigado pelo carinho e atenção, e vamos ao que interessa. Gente, é o seguinte, lá no texto de Mateus, quando vai falar do nascimento de Jesus, Mateus capítulo 1, existem algumas prerrogativas que eu queria lidar com vocês sobre as problemáticas do nascimento de Jesus. Ou seja, existiu algum problema? Lógico. Se lermos o texto sem buscar, sem investigar, aceitaremos tudo que está ali. Mas existem umas problemáticas que eu queria compartilhar com vocês. Primeiro, acerca do... Diz que Maria, ela era o que de José? Ela era noiva de José. Existem alguns probleminhas aqui, eu vou compartilhar com vocês. O noivado e suas responsabilidades. Depois você vai lá no meu site, que eu vou deixar esses esboços lá disponível para vocês adquirirem. O tema será os problemas do nascimento de Jesus, tá? Esse será o tema lá do esboço, então você chega lá e procure os problemas do nascimento de Jesus. A expressão estando Maria, sua mãe, desposada com José, no próprio texto, o que acontece? É de um cunho muito responsável dentro da lei do Antigo Testamento. Então, quando se fala de noiva, desposada, né, está ali para ser entregue ao seu marido, então quando se vai falar de noivado, então dentro da lei judaica, existem umas questões muito importantes. Exemplo de uma dessas questões é Deuteronômio 22, 23 e 24, que diz assim, ó, quando houver moça virgem, que é o caso de Maria, né? Dessa forma eu vou colocar. Aí se você quer saber se ela foi virgem ou não, tem um DVD lá no meu site sobre isso. Você vai lá e adquire, tá? Desposada, que é o vocábulo que nós vamos fazer uso, desposada, com algum homem. E um homem a achar na cidade e se deitar com ela. Então, trareis ambos à porta daquela cidade e os apedrejareis com pedras, até que morram. A moça, porquanto, não gritou na cidade, e o homem, porquanto, humilhou a mulher do seu próximo. Assim, tirarás o mal do meio de ti. Então, existe uma legislação precisa, lá no Antigo Testamento, concernente ao noivado. Aí existe uma particularidade que eu quero colocar, que é o seguinte. Durante esse tempo, o tempo do noivado, tá? Embora o casamento ainda não tivesse consumado, embora José não tivesse se relacionado com Maria, a mulher era considerada, olha o que ela era considerada, senhores. Isso aqui, ó. Mesmo José não ter deitado com Maria, o fato de Maria ser noiva de José, olha os problemas do nascimento de Jesus, tá? Preste bem atenção, que eu vou chegar lá. Ela era considerada esposa de José. Depois vocês vão entender todo o meu raciocínio. Ok, considerada esposa. Com base em qual texto? Nós temos Deuteronômio, capítulo 20, versículo 7, 28, capítulo 30, e outras passagens que quando você adquirir o esboço você vai saber, tá? E ela poderia se tornar, então, essa mulher noiva, considerada esposa, dentro da legislação do Antigo Testamento, ela poderia se tornar, mesmo sendo noiva, olha que interessante isso aqui, gente, viúva, ou poderia, segundo a legislação,
poderia ser punida por, olha isso aqui, adultério, senhores. Poderia ser punida por adultério, segundo Deuteronômio 22, 23 e 24. Existe também uma fonte de descoberta aí de Qumran também, tá? Da 11ª gruta, tá bom? Então existe uma questão ali também. Então eu vou continuar o raciocínio aqui. Vamos lá. Isso só uma prerrogativa. Vou para uma outra prerrogativa para vocês entenderem o raciocínio. Aí o que diz o texto? Que aí José, deixa eu pegar o texto aqui para os senhores entenderem, vai dizer assim, deixa eu pegar aqui, Mateus capítulo 1, isso. Olha o que acontece. Todo mundo sabe o que aconteceu, né? No versículo 19 de Mateus capítulo 1. Então José, não, vou pegar o versículo 18. Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Estando Maria, sua mãe, desposada com José, ou seja, noiva com José, antes de se ajuntarem, então esse antes de se ajuntarem, eu posso ter os dois morando debaixo do mesmo teto, ou eu posso ter um eufemismo, tá? Antes deles terem tido relação, ok? Posso pegar o vocábulo que é juntar como eufemismo, tá bom? Achou-se ter concebida do Espírito Santo. Ok, isso é o escritor colocando. 19. Então José, aí é interessante a palavra que vem no 19, ó, seu marido. Por que coloca seu marido, né? Porque, mesmo sendo noiva, tinha a prerrogativa, tinha o conceito de ser esposa, e por ser noiva tinha a questão de se tornar viúva, poderia ser punida por adultério, então existem algumas legislações, por mais que ela fosse noiva, existem as suas considerações, tá? Então José, seu marido, como era justo, e não queria inflamar, intentou deixá-la secretamente. Eu vou trabalhar com esses detalhes aqui, ó. Intentou deixá-la secretamente. E outra parte que eu vou trabalhar é essa aqui, ó. E projetando ele isso. O que viria a ser esse projetar? O que era o projeto dele? O projeto dele era projetar, né? Era deixá-la secretamente. Hã? Interessante esse detalhe, né? Aí após esse projetando ele isso, eis que em sonho, vou trabalhar um pouco sobre isso, lhe apareceu um anjo do Senhor, ok? Dizendo, José, filho de Davi, não temas receber a Maria, tua mulher, porque o que nela está gerado é do Espírito Santo. Ok, beleza? Entenderam o texto, né? Mateus capítulo 1, aí você pega do versículo 18 em diante, tá bom? Então só para vocês entenderem. Então eu vou pegar a expressão deixá-la secretamente. A expressão grega ebulete latra apolisai auten tem o seguinte significado: quis secretamente, olha aqui, ó. E agora? Repudiá-la. Então, dentro do grego, quando se fala, dentro do português, quando diz assim, ó, aí quis deixá-la secretamente, no português é o que está. O que você entende por deixar alguém secretamente? Ah, eu vou tentar me ocultar, vou tentar disfarçar, vou tentar me esquivar, para tentar, de uma certa forma, aquela pessoa não me ver e sai. Ok, dá essa conotação para nós. Porém, quando eu chego ao analisar o grego, as expressões apolisai auten, quando eu pego o que é o vocábulo apolio, significa deixar ir, despedir. Entretanto, o significado, a conotação, a denotação no texto é divórcio ou repudiar. Continua minha leitura. José poderia, com todas as letras, acusar sua noiva perante a autoridade pública e pedir um julgamento para determinar se ela tinha sido forçada. Como existe a legislação de virgem e desposada, ou seja, então o que José, opa, se você está grávida, não é meu, não deitou comigo, então José poderia muito bem, no ato do repúdio, no ato de repudiá-la, José poderia se fazer uso da lei para saber quem teria cometido,
não, vamos dizer assim, o tal estupro, ok? Não estou afirmando nada até agora aqui, tá? Só estou expondo as informações. Vou continuar minha leitura aqui. Se ela tinha sido forçada ou seduzida com consentimento. Ou seduzida com consentimento. Ele poderia, José, sem mais delongas, elaborar um projeto de lei de divórcio, sem um julgamento. Existem fontes, e tudo isso eu estou lendo aqui do meu esboço, tudo tem fontes aqui, tá? Existem referências daquilo que eu pesquisei, tá bom? E convidar 2 ou 3 testemunhas a assinar o documento. Então, José poderia muito bem, então, quando se fala em deixá-la secretamente, por isso que eu sempre aconselho as pessoas a estudar o grego, a estudar o hebraico. Por quê? Porque no tempo, quando se fizeram as traduções, então, os vocábulos, alguns idiomas com vocábulos pobres. Então, torna-se até difícil ter entendimento exato de um vocábulo hebraico ou de um vocábulo grego. Então, se coloca a conjectura. Então, começa a conjecturar, a achar. Mas a análise é feita em cima do quê? Em cima de outras investigações. Bom, continua a minha leitura aqui. Então, isso ao deixar secretamente. Então, no sentido era dar a carta de divórcio, ou seja, repudiá-la. Isso porque, mesmo sendo noiva, era considerada esposa. E sendo considerada esposa, mesmo ele não ter deitado com ela, ela poderia se tornar viúva, caracterizar como viúva, e poderia ser punida por adultério. Aí vem a questão, que é um dos trabalhos que eu venho estudando aí acerca do adultério, ou acerca do casamento, acerca do divórcio, tá? Um assunto que eu venho estudando, beleza? Continuar a leitura aqui. Bom, José e sua maldade. Olha que interessante isso aqui. Quando existe a expressão aqui, ó, e projetando ele isso. Vou pegar essa expressão projetar aqui, tá? E projetando ele isso, eis que em sonho lhe apareceu um anjo do Senhor, dizendo, aí a fala vocês já sabem, né? Bom, o que José estava planejando, né? Ou projetando. Quando pega essa expressão, né, projetando, o vocábulo grego, vou até pegar o vocábulo grego aqui para os senhores, o vocábulo entimeomai. Entimeomai. Pronto. Esse é o vocábulo grego, entimeomai. O que significa entimeomai? O vocábulo entimeomai, o qual o português traduziu para projetar, não relatou o que está por trás desse vocábulo. O vocábulo entimeomai significa tomar algo do coração, ponderar, considerar. Professor, não vi nada de absurdo. Calma, que eu vou trazer as conotações agora. Quando esse vocábulo é utilizado em outros contextos, quando você faz uma análise do vocábulo, das suas atestações ou do seu semantismo, né? Quando você vai ver o significado dentro ali, o semantismo, está relacionado ao quê? Bom, vamos lá. A palavra, esse vocábulo, entimeomai, ocorre em vários equivalentes em hebraico, que o equivalente seria na Septuaginta, onde, normalmente, o que é normal, o que é comum desse vocábulo, dentro da Septuaginta, correlacionado ao vocábulo hebraico, se refere a Deus ponderando destruição. Então, a conotação não é algo benéfico, é algo maléfico. Então, não era uma boa notícia, era uma má notícia. Então, o que José projetava não era algo bom, era algo ruim. Primeiro que o secretamente não é deixá-la ali só, não. Era arrumar uma forma de repudiá-la. Porque se ele faz isso de forma pública, se José, ao receber Maria, expõe de forma pública, o que aconteceria com Maria? Maria, aqui ó, segundo a lei, seria considerado o quê? Uma impura, uma adúltera, e seria apedrejada, senhores. Tá? Continua o raciocínio. Ponderando destruição, como Gênesis 6:6, versículo 7, Isaías 10:7 e tantos outros textos. Homens que entretêm pensamentos maus. Portanto, o que José projetava era algo mau e não bom. Ok? Um outro detalhe interessante, para não delongar esse vídeo,
pergunta é, será que José teve um sonho? Olha só que interessante. Pô, professor, o texto diz. Sonho, né? O texto diz, ok. O texto diz. Mas o que o grego diz? Vamos lá? O vocábulo sonho usado no Evangelho de Mateus é onar. Onar. É onar, ok. O qual não é a tradução do vocábulo hebraico halot, halom. Vou colocar aqui. Não é, senhores. Halom. Não é a tradução desse vocábulo hebraico. E também a Septuaginta jamais fez uso desse vocábulo onar. Apenas a expressão hipnon. Hipnon. Esse é o vocábulo correto para sonho. Se você fazer uma análise da Septuaginta de pessoas que tiveram sonhos, e não são poucas, são muitas pessoas que tiveram sonhos dentro do Antigo Testamento, você vai ver que esse é o vocábulo que a Septuaginta faz uso. E que é a correspondente desse vocábulo aqui, tá? Continua a minha investigação. Fez uso desse vocábulo, apenas a expressão hipnon, ou hipno, para sonho. Aí vem a questão. Será que Jesus teve sonho? Professor, mas qual o significado desse vocábulo? Esse vocábulo aqui, senhores, está ligado a imaginação. A imaginação, diferente de um sonho, né? Então, existem alguns problemas no nascimento de Jesus? Existem. Olha que eu coloquei apenas alguns tópicos. Se eu for ler todos os tópicos que eu tenho aqui, é muita coisa. É muita coisa. Nesse esboço, eu explico um pouquinho sobre o que era ser justo, o que era inflamar, que diz que, né, que José procurou não inflamar, né, Maria, o que significa isso, dentro do grego também, trabalho com essa vertente. Trabalho sobre outras fontes judaicas, como a halahá, que existia um probleminha, senhores, eu vou só colocar um pouquinho aqui, a questão de algumas leis dentro da Galileia e algumas leis dentro da Judéia concernente a isso aqui, ó, ao noivado. Muito interessante também. A curiosidade, muito bom. E a questão do crédito, da informação. Então, esses são alguns dos problemas que surgiram no nascimento de Jesus. Fora isso, para quem quiser a questão da virgindade de Maria, os senhores podem entrar no meu site, lá eu trabalho com os vocábulos de Betulá, Almá, Partenos, os vocábulos gregos, os vocábulos hebraicos, explicando a questão da virgindade da Maria, tá certo? Gente, muito obrigado, Antônio Júnior Braga de Souza aí, e o Eduardo Nunes também, por usar o superchat aí, eu fico muito agradecido. Novamente, muito obrigado pelo carinho, pela atenção de vocês. Gente, eu estou estudando um assunto, e Messias Gomes, muito obrigado aí por usar também o superchat. Gente, isso aqui são um dos pontos, né? Um dos pontos que eu coloquei, tem muito mais do que isso, vocês podem criar em esboço. Eu já quero dizer de antemão para vocês aqui, Sabino, tem quadro para um pouco mais um zoom, não entendi como que é a sinagoga do Gentio, não entendi. Tem quadro para um pouco mais um zoom, não entendi o que você quis dizer aqui. Deixa eu ler alguma boa noite aqui, um comentário de algumas pessoas, em especial aqueles que estão fazendo uso do superchat. Muito obrigado aí pela atenção. Clube Ivo de Melo, deixa eu ver aqui mais uma coisa aqui interessante, alguém escreveu. Tá bom para ele significar o que não é real, o que não é verdade. Isabela, não entendi. Bom, deixa pra lá. Quem não gosta do professor, sai, vai dormir e não fica desfazendo o profissional. Obrigado aí, ô Zezinho Santana. Gente, eu só estou aqui exercendo minha profissão. Se não agrada a alguns, eu não posso fazer nada, tá bom? Ok, Eduardo Nunes, já está aqui, já falei. Então, aqui, ó, sinagoga de Sabina em Mateus 1,16 é marido ou pai? Não, ali é marido, tá? Colocado como marido. José não era pai de Maria, não. Coloque-se como marido, tá? Como marido mesmo. Antônio Júnior Braga de Souza, já falei. O resto, eu te agradeço, ok, então. Bom, enfim, gente, muito obrigado aí. E só falar das novidades para os senhores.
Então José teve um sonho ou foi imaginação? Então, é isso que eu estou falando. O texto que é utilizado é esse aqui, ó, tá? Onar. Como eu li, esse vocábulo aqui, ó, não é atestado na Septuaginta relacionado a sonho, tá? Ok? Imaginação. E tem mais. Uma outra passagem que faz uso do onar é no julgamento de Jesus, quando é um texto totalmente isolado, né? Nós chamamos de rapax legômeno, nenhum dos sinóticos faz atestação. É quando a mulher, acho que não sei se é de Pilatos, não me recordo agora, que vai dizer para ele tomar cuidado em julgar Jesus, porque ela tinha tido sonho e ela sofria sobre isso. Eu não sei se deixa eu ver o texto aqui, espera que eu vou passar para os senhores. Deixa eu ver aqui qual que é. Só um minutinho que eu já falo qual capítulo e o versículo. Quer ver qual que é? Mateus 27, 19 diz assim, ó. Deixa eu pegar o contexto aqui, deixa eu ler uns versículos antecedentes para poder facilitar o entendimento aqui, senhores. Portanto, aqui. Não, só ia um pouquinho antes ainda. Vamos lá. Aqui, é isso, é Pilatos mesmo, versículo 13, Mateus 27, 13, diz assim, ó. Disse-lhe então Pilatos, não ouves quanto testificam contra ti? Então o contexto é com Pilatos, eu vou avançar o texto aqui agora. Versículo de número 27, deixa eu ver se é 27. Não, é antes. Deixa eu ver aqui qual que é o versículo. Versículo 19, diz assim, ó. E estando ele assentado no tribunal, isso é Pilatos, sua mulher mandou-lhe dizer, ou seja, não foi ela pessoalmente dizer isso a Pilatos. Então, ela envia alguém a dizer algo. Olha o que essa pessoa vai transmitir para Pilatos. Não entres na questão desse justo, porque num sonho, muito sofri por causa dele. Essa expressão, num sonho, é onar também, ó. Essa expressão onar, ela é atestada, deixa eu ver aqui, apenas por 6 vezes e apenas no Evangelho de Mateus. Marcos, ou seja, em nenhum outro lugar do Novo Testamento, aparece o vocábulo onar, ok? Tá certo? Então, se nós vermos, exemplo, vou jogar aqui para vocês, a segunda atestação desse vocábulo é Mateus 12, que diz assim, ó. E sendo por divina revelação avisados em sonhos para que não voltasse para junto de Herodes. Então, o que acontece? Esse vocábulo ele não se tornou um vocábulo peculiar apenas de José. Com exceção de José, ocorre com a esposa de Pilatos. Aí vem a questão, né? Dá para entender em que sentido? É isolado. Marcos não faz menção desse ocorrido da esposa de Pilatos. Lucas também não. Ninguém faz. É um rapax legômeno. Ok? Bom, é uma única atestação. Depois de Mateus 12, Mateus 12:13, aí eles se retiram. E tendo-se eles retirado, eis que o anjo do Senhor aparece a José em sonhos, dizendo, levanta-te, toma o menino e sua mãe e foge para o Egito, demora lá até que eu te diga. Aí depois vem Mateus 12:19, morto, porém, Herodes, eis que o anjo do Senhor apareceu num sonho. Então você vê que parece que é o mesmo anjo, só que não é sonho, não é hipnon, é onar. É complicado. Depois Mateus 2:22, e ouvindo que Arquelau reinava na Judéia, em lugar de Herodes, seu pai, receou ir para lá, mas, avisado em sonhos, por divina revelação, você vê que a palavra sonho, que é imaginação, o escritor ele colocou o que ao lado? Desse sonho aqui, ó. Disso aqui, ó, divina revelação. Aí vem a pergunta, senhores. Como que o escritor soube que era uma divina revelação? Em outras palavras, como diferenciar imaginação com divina revelação e hipnon
Sonho, dormindo, como divina revelação. De que forma? Uma pergunta que se faz. Para quem está estudando, né? Eu ainda não lembro de alguém ter feito aí uma dissertação falando justamente sobre essa diferenciação. Imaginação divina revelação e sonho divina revelação. Sem falar de arrebatamento de sentido, que também parece que se tem divina revelação. Estou entendendo o raciocínio? Então é um trabalho aí para quem quiser estar estudando teologia, vai fazer um mestrado, que seja aí, ó, um pontapé inicial para uma dissertação, daria uma boa pesquisa, hein? Aqui é só um pontapé inicial, tá certo, gente? Então quem fez pergunta lá, então, já para explicar e orientar, tá? Então, gente, espero que vocês tenham entendido um pouco dessa premissa aqui. Quem quiser adquirir o esboço, tá? E agradeço aí as pessoas que fizeram uso do Superchat, que aí vem me ajudando, vem me auxiliando. E quinta-feira, transmissão ao vivo sobre a temática tatuagem. Então eu vou expor textos principais que algumas pessoas alegam, isso não é no Novo Testamento, alguns textos principais que algumas pessoas alegam que não pode o cristão ou evangélico fazer tatuagem, tá certo? Então eu vou expor esses textos, tá? E depois, quando houver um tempo melhor, eu falo sobre a questão se realmente Jesus teve uma tatuagem na coxa ou não. Coloquei apenas um esboço, vamos dizer assim, lá na minha fanpage e aqui também na comunidade do canal do YouTube. Coloquei com os papiros, né, com algumas coisas interessantes, fiz até um vídeo curto, né, mas quem quiser, depois só adquirir lá no meu site, tá certo, gente? Uma boa noite aí para vocês, uma boa noite para Joyce Silva, William Ferreira, Wilson Silva, Mauro Lima, Kedster Lázaro, gente, deixa eu só aproveitar aqui, todo mundo pede isso. Gente, eu não lido com essa questão de terra plana, tá? Isso aí é uma área científica. A Bíblia não é matéria para isso, tá bom? Quem lida com isso são cientistas, tá? Como eu não sou cientista, eu não perco meu tempo com isso, tá? Não vou perder meu tempo não, tá bom? Não vou perder meu tempo com essas questões, tá? Então, questões de terra plana, me desculpem, isso não é da minha alçada, então não vou perder meu tempo com isso não. Compro direto, ok, muito obrigado. Roche Cleiton Ferreira e Alberto Batista de Andrade Batista, muito obrigado. Gente, a atenção de vocês, muito obrigado. Até quinta-feira às 21 horas, transmissão ao vivo, evangélico, cristão, crente, o que seja, pode fazer uma tatuagem, ok? Pode ou não pode? Beleza? Então é isso aí, gente. Uma boa noite para vocês. Obrigado aí quem usou Superchat. Atenção. Sucesso para todos vocês. Até quinta. Até a próxima aí. Tchau, tchau. Depois de ouvir tudo isso, fica difícil voltar a enxergar a história da mesma forma. O que sempre foi apresentado como milagre, agora parece muito mais com um roteiro cuidadosamente construído para sustentar um mito. E quando a gente começa a olhar sem medo, sem aquela lente da devoção cega, percebe que o nascimento de Jesus é apenas mais um capítulo da longa tradição humana de criar narrativas para dar sentido ao inexplicável e, claro, para manter o controle sobre as pessoas. O que o professor Fábio Sabino faz não é negar o sagrado. Ele expõe o processo, mostra como o texto foi montado, alterado, reinterpretado, traduzido e usado conforme a conveniência de quem detinha o poder. Cada palavra, cada vírgula, cada profecia cumprida é analisada com método, com base, com seriedade. E quanto mais ele mostra, mais a cortina se abre. Aquela aura de perfeição e pureza que a religião colocou sobre as escrituras começa a se desfazer, revelando o que realmente há ali: história, política e manipulação. É desconfortável, claro, porque mexe com tudo que muita gente aprendeu desde criança. Mas é justamente esse desconforto que faz o cérebro acordar. A verdade, quando chega, não pede licença. Ela incomoda, corrói as certezas, quebra o chão onde a ilusão foi construída. E talvez seja por isso que tantos se irritam quando alguém como Fábio Sabino fala. Porque ele não repete o que o púlpito manda. Ele questiona o que o púlpito esconde.
Quantas vezes você ouviu que Deus escolheu Maria e que tudo aconteceu por milagre? Mas ninguém te contou que o termo traduzido como virgem vem de uma palavra que no original significava apenas uma mulher jovem. Ninguém te explicou que a narrativa do nascimento divino não era novidade. Outras culturas mais antigas já tinham deuses nascidos de virgens, estrelas no céu e presentes de magos. A diferença é que, nesse caso, o mito se tornou doutrina, e a doutrina virou poder. E é exatamente isso que o professor Sabino faz questão de revelar. A fé institucional não nasceu do amor à verdade, mas da necessidade de controle. Controlar o medo da morte, o comportamento, o pensamento, a culpa. Enquanto as pessoas acreditam sem entender, a estrutura religiosa continua de pé, rica, influente e intocável. Mas quando alguém estuda, pesquisa, lê o original, compara traduções, entende o contexto histórico, o castelo começa a rachar. E aí surge o pânico dos que vivem do mito. Eles gritam blasfêmia, falta de fé, influência do mal. Tudo isso apenas para tentar calar o que não conseguem refutar. Mas a verdade é que nenhum Deus precisa ser protegido com ameaças. Se algo é verdadeiro, resiste à investigação. E se desmorona diante da análise, talvez nunca tenha sido verdade. O conteúdo que você acabou de assistir vai além da religião. É uma provocação à consciência. É um lembrete de que questionar não é crime, e pensar por conta própria é um ato de libertação. O nascimento de Jesus, a história mais repetida do cristianismo, se revela aqui como um produto da tradição humana, cheio de poesia, mas também cheio de manipulações, omissões e interesses. E esse é o ponto que mais incomoda, porque quando você entende que o mito nasceu da mente humana, percebe que ninguém precisa de intermediários para buscar sentido na vida. A moral, o amor, o respeito e a empatia não dependem de dogmas. Eles nascem do entendimento, da consciência e da liberdade de pensar. Talvez seja essa a maior ameaça à religião, um ser humano que não precisa de medo para agir com ética. Um ser humano que entende que não há céu nem inferno que definam o valor de uma vida. Um ser humano que, diante da dúvida, escolhe investigar, não rezar. E é isso que esse canal vem fazendo, transformando cada vídeo em um golpe contra o conformismo. Cada aula, cada explicação é uma fresta de luz no meio do discurso dogmático que por tanto tempo dominou a mente das pessoas. Aqui, o conhecimento não é pecado, é resistência. E a dúvida não é fraqueza, é o primeiro passo da lucidez. A religião sempre te ensinou a obedecer. Aqui, o convite é outro. Pense, questione, investigue, compare, leia, entenda. Porque a fé pode te confortar, mas só o conhecimento te liberta. E no fim das contas, o que esse vídeo mostra é simples e brutal ao mesmo tempo. A história do nascimento de Jesus não é sobre milagres, é sobre como a humanidade aprendeu a acreditar no impossível e chamar isso de fé. Mas o verdadeiro milagre é outro. Ter coragem de pensar por si mesmo, mesmo quando o mundo inteiro prefere acreditar em mentiras. Então, se esse conteúdo te fez refletir, compartilha. Leva adiante essa conversa, porque quanto mais pessoas pensarem, menos espaço haverá para a manipulação. E é assim, um vídeo de cada vez, que a consciência desperta e o mito perde força. Sem medo, sem devoção, sem dogma, apenas razão, história e coragem. O resto é silêncio.